Moro na Cidade do Aço, como diz o povo aqui. Moro no interior da Cidade do Aço, famosa Cidade do Aço. É isso, bem-vindo, professor. Obrigado, muito obrigado. Boa noite, professor Marcos. Boa noite, professor Celso. Está na hora, professor Celso? Sim, já podemos aí. Tá, eu vou fazer a abertura, então, rapidamente. Não podia deixar passar em branco aí meu prestígio à palestra do professor Jorge Bezerra, embora eu vá sair logo em seguida, que eu tenho atendimento na coordenação. Hoje é dia de web plantão, né? E o professor Celso muito bem representa aí a coordenação do curso de administração da Universidade Veiga de Almeida e continua com o professor Jorge Bezerra aí, com os alunos, com os professores que nos dão a honra das suas presenças, né? Então, professor Jorge Bezerra, nosso agradecimento, né, pela sua disponibilidade em transmitir todo o seu cabedal de conhecimentos para todos que estão aqui assistindo hoje a essa live, né? O professor Jorge Bezerra vai falar sobre o mundo VUCA na visão do administrador, né? Ele vai explicar o que é o VUCA, né? E como é que nós estamos exatamente agora entendendo mais do que nunca o que significa isso, e ele vai ter chance, então, de discorrer sobre isso. Professor Jorge Bezerra Lopes Chaves, que é colega nosso, administrador, professor da Universidade Veiga de Almeida, da Universidade de Vassouras, da Faculdade Arthur Saerp Neto, em Petrópolis, da Unilassalle também, em Niterói, já militou lá. Conheci o professor Jorge Bezerra, tivemos a satisfação de trabalhar juntos pela primeira vez na Universidade Estácio de Sá, e agora, desde 2018, se não me engano, o professor Jorge Bezerra somou ao nosso corpo docente da Universidade Veiga de Almeida. Ele também é consultor sênior para assuntos de ética, responsabilidade social, gestão de processo, planejamento estratégico, e se eu for ler aqui todos os livros em que ele é autor ou coautor, eu já tomei metade do tempo da palestra dele, viu, professor Celso? Então, eu vou deixar para o nosso palestrante aí fazer referência aos seus próprios livros, tá? Às suas autorias e aos seus trabalhos como consultor, que certamente vão ilustrar a apresentação. Então, professor Jorge, o tempo é todo seu. Muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade aí. Obrigado, professor. E eu quero agradecer o convite. Tenho muita alegria de ser seu amigo do professor Leonardo. Leonardo, eu estou na Veiga. Tenho certeza que foi um empurrão muito grande que o professor fez para eu entrar. Isso eu agradeço muito. E agradeço também a parte sempre agradável, carinhosa e profissional que o professor Celso nos recebe lá, mesmo sem ter tempo nenhum. Esse pessoal não tem tempo nenhum. Nem Celso, nem Leonardo, nem ninguém tem tempo. Mas diz que Deus só chama quem não tem tempo, né? Então, vamos nessa. Eu agradeço também aos professores das outras instituições que estão aqui e os da nossa casa também. E, claro, aos alunos, que esse é o objeto maior que nós estamos aqui trabalhando, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, os slides. E esse material já coloquei para o professor Celso e depois ele vai fazer a sua devida distribuição, tá bom? Então, rapidamente aqui, eu vou fazer compartilhamento da nossa tela. Espero que todos estejam vendo. Professor Celso, está tudo bem aí? A tela, vou abrir agora aqui. Só está em módulo de... Isso, agora está ok. Isso. Legal. Está aí a nossa chamada. E nós vamos discutir aqui, nós vamos mostrar uma das discussões que, como o professor Leonardo falou, começou a ganhar volume, que até pouco tempo, falando, esse assunto não é novo, claro, né? Mas ele, depois da pandemia, depois de março, ele começou a ganhar força, e eu dou aula em algumas universidades corporativas. O que me chamou a atenção foi justamente isso. Na universidade pública, aberta, como a nossa aqui, o assunto ele vinha muito pouco mais no curso de economia. Mas nas universidades corporativas, esse assunto ganhou um volume muito grande. E isso fez com que despertasse esse interesse. E nós estávamos numa live da Veiga com professores de Portugal,
quando surgiu também, esse assunto também foi muito falado lá também, me surpreendeu o professor Leonardo também. Aí o Leonardo falou assim, Bezerra, vamos bater um papo sobre isso aí? Acerta isso e nós estamos hoje em cima dessa construção. Então, ou seja, nós estamos na universidade. A universidade, eu costumo sempre dizer, ela não produz, não é uma produção de conhecimento, ela divulga o conhecimento. E nós temos uma máxima aqui, tem professores que vão entender perfeitamente o que eu vou falar aqui, nós exercitamos a máxima da dialética, ou seja, a máxima da discussão. Essa é a grande beleza da academia. E os alunos que estão presentes aqui na sala, eles estão cada vez mais acostumados a isso. Ou seja, na academia ninguém tem razão, é um fato. Mas nós temos que discutir as razões, as verdades, os pontos, e depois a gente vê tudo isso aqui, o arcabouço do conhecimento. Tá? Hoje, nós vamos falar o mundo VUCA na visão do administrador, claro, no nosso paradigma. Rapidamente, quem não me conhece, como o professor Leonardo falou, eu sou administrador, eu faço consultorias na parte de processos, na parte de gestão. Agora, nesse mundo de startups, nós estamos usando muito a ferramenta Canvas, porque o Canvas ele facilita bastante a parte da construção do MVP, mesmo considerando a mortalidade muito grande das nossas startups. É uma demanda muito grande que nós, professores, cada vez mais, agora eu estou falando mais com os professores do que com os alunos, nós temos uma responsabilidade muito grande com essa moçada aí. Né? Levar modelos, levar ferramentas, mas, acima de tudo, explicar para eles o discernimento, né? Porque eles esperam de nós aqui, não que a gente dê respostas, mas que a gente leve essas metodologias e esses modelos. Na parte acadêmica também dou aula, como eu falei, na graduação e pós-graduação em algumas universidades aqui do Rio e fora do Rio. E nós estamos sempre prontos a construir algum material por meio de livros, mas isso aí deixa para depois, que nós temos alguma literatura para sempre informar para vocês. Bom, começo com a Big Wave, a grande onda, a onda gigante da Maia Gabeira. A pergunta é essa, ela fez um VUCA para isso aí? Eu não sei se ela fez um VUCA, mas ela está numa confusão danada aí. E aí eu começo a falar aqui como administrador. Todo negócio que nós entramos, existe uma coisa chamada risco e perigo. Risco de um lado, perigo do outro. A palavrinha do meio chama-se planejamento. Eu tenho certeza, eu nunca falei com a Maia Gabeira, mas ela fez um planejamento para fazer essa empreitada. Tenho certeza que ela não é tão louca ou empírica ou sei lá o quê, para entrar numa monstruosidade de 22 metros, porque o recorde anterior dela era só de 20 metros. Agora ela passou para 22 metros. Eu não sei qual é a diferença numa onda desse tamanho, esses 2,40 metros. Realmente não sei a diferença. Eu, com as marolazinhas da praia de Cambuinha, já fico com medo, imagina uma onda dessa de 22 metros e 22,4 metros. Né? Então, nessa construção, nessa metáfora que eu estou usando aqui, a Maia Gabeira, eu coloco a importância do planejamento, acima de tudo, no planejamento, as previsões que nós fazemos. Então, onde é que o mundo VUCA entra nisso aqui? O mundo VUCA ele entra justamente no contexto de tentar tirar o medo da ação e colocar não as probabilidades, mas as previsões das ações. Recorro, evidente, ao nosso filósofo Bauman, particularmente, me desculpe, eu adoro essa modernidade líquida que ele nos traz, é como se fosse o novo Heráclito de Éfeso aqui no nosso mundo, né? Onde a mudança faz parte do nosso cotidiano. E ele fala aqui que o medo é o nome que damos à nossa incerteza, nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito. Nós estamos falando há pouco tempo aqui com o professor Celso, o medo agora da pandemia, o medo. Devemos respeitar o medo de todos, mas não devemos canonizar ou cada vez mais evangelizar esse medo. O medo, como as metas, né, elas também existem para serem desafiados e vencidos. Tá? Então, filosoficamente, Bauman nos dá uma leitura ótima, até confortável, filosoficamente. No contexto racional,
VUCA é isso aí. É esse acrônimo em inglês, que tem as palavras volátil, incerto, complexo e ambíguo. Eu vou me basear nessa nossa palestra aqui, de uma aula do professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral, né? E eu espero que vocês depois vejam o material dele no YouTube, fantástico, bem melhor do que essa minha palestra, com certeza, né? E o professor Paulo Vicente, ele começa o seu discurso falando uma frase do Pasteur, né? O homem morre, mas a ideia fica, né? Ele nunca diz assim, como Pasteur falava. Pasteur fala, né? Que a sorte favorece a mente preparada. O americano, ele fala que a sorte é igual a preparação e oportunidade. Você quer ter azar, não se prepare, que as oportunidades nunca virão na sua frente, né? Pasteur, mais comedido, ele fala isso, que a nossa mente ela ganha quando ela se prepara. Então, nós estamos num ambiente acadêmico aqui, fazendo o quê? Não só, num primeiro momento, parece que é só o professor que prepara a mente do aluno. Ledo engano, nós nos preparamos, de repente, muito mais de você, porque para nós darmos uma aula, as nossas pesquisas também entram vou usar uma palavra acadêmica, numa epistemologia muito forte, para que a gente possa, então, ter essa oportunidade de dar aula para vocês. Então, o Pasteur aqui nos ajuda ao entendimento dessa preparação. Porque o mundo, ele nos mostra, eu fiz um recorte de 1700 para cá, e coincidentemente 720, 820, 920 e 2020. Quantas epidemias, quantas pandemias, quantas mortes aconteceram, peste negra, cólera, gripe espanhola, agora a Covid. Então, de tempos em tempos, isso aparece. Na década de 20, vamos voltar um pouquinho, nós tivemos o crack da Bolsa lá nos Estados Unidos. A Bolsa quebrou. A Bolsa de Nova York quebrou. Uma catástrofe geral. Não só lá, né? Aquele efeito borboleta, né? Os navios brasileiros que iam com café lá para Londres, chegavam lá e diziam assim, ninguém vai comprar isso aqui. Volta e café lá no Oceano Atlântico. E aí, o mundo todo ficou numa crise. Nós estamos saindo aqui em 1920 da gripe espanhola. Você que tinha $1 milhão na bolsa reduziu-se a $1. Deus me livre, enorme, fantástico nisso aí. Isso tudo surge, nessas crises, surgem personagens, particularmente na 1929, John Maynard Keynes. A macroeconomia ela nasce num momento de crise tão grande, aquela onda da Maiara Gabeira, ela entra nesse momento aí e Keynes começa então a tentar não dar a resposta certa, mas começa a mostrar que há caminhos para as crises. Ao longo da nossa história, um pouquinho de história só, isso não vai cair na prova, é só um pouquinho de história. Nós temos a Revolução Russa, Stalin, nós temos a Segunda Guerra Mundial, Hitler, bomba atômica, nós temos a corrida espacial entre a União Soviética, não a Rússia, né, e os Estados Unidos. Tem o Yuri Gagarin, que é o primeiro homem a ir para o espaço, depois Neil Armstrong é o primeiro homem a pisar na Lua, no dia 20 de julho de 1969, ele bota o pé lá, e logo depois disso aí tem a queda do Muro de Berlim, a Alemanha se une novamente e acaba a União Soviética. Meu Deus, quanta coisa! Cada uma dessas passagens aí, guerras, crises, mudanças, e estamos agora na Guerra Fria. Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, não contra a Rússia, a União Soviética. Nessa Guerra Fria é que nasce o nosso VUCA, onde os militares norte-americanos, vendo que cada hora eles faziam um planejamento e a onda era maior do que ele estava pensando, mais ainda. E começaram, então, a ver que essa Guerra Fria tinha situações voláteis, incertezas, complexas e ambíguas. E começaram, então, a colocar isso num papel para fazer o quê? Para fazer o quê? Cada um desses pontos aí,
eles começaram a estudar, fazer uma verticalização em cada um desses pontos. E isso começou não a ganhar a guerra, mas começou a acalmar mais a situação do conflito que eles tinham com aquele opositor. Então, você fala aqui, agora vamos falar diretamente como gestor, como administrador aqui. O Bezerra, o VUCA serve para quê? Pois é, ele ajuda muito, muito na construção de cenários, porque ele trabalha com a gestão de riscos. Construção de cenários, estamos aqui no ambiente de universitário, eu nunca vou dizer planejamento de cenário, porque o planejamento leva a uma previsão, né? A construção, um cenário, leva a uma projeção. Eu imagino o futuro. Construção de cenário, não quero aqui conceituar nada, por favor, a capacidade que você tem de você fazer uma leitura conjuntural do hoje e imaginar o futuro, por meio do cenário, por meio do futuro. Ninguém prevê o futuro. Ninguém prevê o futuro. Tem um livro do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro, que ele diz, é um ditado árabe, que diz que um homem honesto, prevendo o futuro, mente. Então, o futuro, nós fazemos projeções. E nós, gestores, nós fazemos as nossas projeções de futuro para fazermos os nossos planejamentos. No planejamento, eu faço a minha previsão. No meu futuro, não. Então, o VUCA, esse acrônimo, ele ajuda muito nisso e ele joga como protagonista o líder. E aqui não estou falando do líder carismático, estou falando do líder organizacional. Nada contra o líder carismático, por favor. Qual é a diferença um do outro? É que o líder carismático ele tem seguidores, muito bem. O líder organizacional ele tem sucessores. Tá? É claro que ninguém é 100% carismático, 100% organizacional, graças a Deus. Nós temos um balanceamento disso aí. Então, nessa hora aqui, entrando no contexto do administrador, da gestão, né, ele ajuda muito porque ele trabalha com a gestão de riscos. E aí o professor Paulo Vicente, ele constrói esse mosaico, vamos chamar assim, e nós, por uma questão até pontual e objetiva, nós vamos trabalhar dos 4 pontos do VUCA, nós vamos trabalhar apenas 2, tá? A volatilidade e as incertezas. Por uma questão simples e simplesmente de objetividade do nosso assunto e em cima desse momento que nós estamos vivendo agora aqui de Covid-19. Então, volátil. O que é volatilidade? O que é coisa volátil? São as mudanças rápidas que estão acontecendo a cada instante. Nós, no dia 12, costumo muito falar isso, no dia 12 de março, eu estava com a minha agenda cheia, repleta, bonita, aula, pós-graduação, consultoria, palestras. Dia 13 de março, a página da minha agenda estava em branco. Tinha nada que fazer. Fique em casa, Bezerra. Melhor. Foi nessa hora, professor Celso, que a barba começou a crescer. E aí, fiquei em casa. Ficamos em casa. Nessa hora, fomos obrigados a usar máscaras, botar álcool nas mãos. Então, tudo isso foram mudanças rápidas. E nenhuma dessas mudanças pediu a sua permissão. Tem que ser assim agora, Bezerra. Voltando para o mundo corporativo e envolvendo a liderança, o que é que nós recomendamos nessa hora aqui que a liderança vai? Isso que eu estou tirando da aula do professor Paulo Vicente, por favor. Tá? A liderança, ele recomenda que essa liderança ela crie uma visão de futuro. Como criar uma visão do futuro? Por meio do cenário que nós falamos agora aqui. Mas essa visão do futuro aqui é em cima principalmente do propósito da empresa. Propósito é uma palavra muito falada isso hoje. Né? Propósito é o porquê. Por que você está fazendo faculdade? Qual o propósito de você estar fazendo faculdade? Qual o propósito de dizer de você estar trabalhando na Veiga? Qual o porquê disso aí? Né? Então, no primeiro momento, ele sugere que a liderança construa essa visão e passando essa visão para a empresa, ou seja, evangelizando, é outra palavra que está em moda agora, o evangelho, as boas novas, evangelizar essa visão e nessa evangelização ele começa a passar mensagens realistas, porém positivas, ele não pode enganar essas pessoas. Gente, a situação está ruim mesmo, mas olha só, nós podemos fazer isso aqui porque nós temos corpo, nós temos pessoas para isso aqui.
em cima dessa evangelização, dessa mensagem realista e positiva, ele pode até acelerar a presença digital, já que a gente não tinha tanta presença digital, agora vamos ter que ter. É nesse contexto que o professor Paulo Vicente aqui impõe a liderança nessa volatilidade, nessa rapidez de mudança que está acontecendo constantemente. E o gerenciamento na Covid, olhando mais uma vez para a liderança aqui, ele respeita os medos que existem na sua corporação. O medo de perder a vida, claro, o medo de perder o emprego, o medo de perder pessoas amigas, que, infelizmente, alguns de nós aqui perdemos. Mas ele, de novo, ele não pode, como chamar assim, energizar esse medo. Ele tem que passar um entusiasmo para essa equipe, por uma questão de estímulos. Estímulo, você sabe, estímulo é de fora para dentro, a motivação de dentro para fora. Então, a liderança ele estimula, como o professor estimula o aluno a fazer a sua pesquisa. Mas também nessas mensagens realistas, né, ele começa a mostrar que precisa rever a estrutura. Toda vez que você vai rever a estrutura, você tem que jogar um pouquinho a parte emocional de lado e colocar muito racional. São mudanças muito, muito fortes. Tudo ligado à parte rever a parte estrutural. Também, nesse desenvolvimento de competência, a liderança, ele tem que, cada vez mais, ratificar a parte da empatia. Empatia, a antiga, num sentido primário, a gente pode dizer que empatia é eu sentir o que você sente. Não, tá certo isso aí, mas vamos ser mais verticais. Empatia hoje organizacional é a capacidade que você tem de você observar, não é observar muito, é observar bem, observar, chamar a atenção, pedir uma atenção para o seu cliente e oferecer ajuda, não vender. Então, dizer, peraí, está errado. No final a gente vende alguma coisa. Não. Você está num momento empático. Você vai oferecer ajuda. Você vai oferecer ajuda porque qual é a especialidade do seu cliente? Levar para você o quê? Dinheiro ou problemas? Problemas. Especialidade do cliente é problemas. Então você não vai chegar aqui e levar preço para ele, até porque preço é uma leitura até quase que antipática. Ofereça ajuda. A liderança, ela precisa evangelizar isso, principalmente o pessoal de linha de frente, mostrando as suas flexibilidades, as suas resiliências. Não só flexibilidade, mas a capacidade de autorrecuperação, resiliente. Vamos falar mais daqui a pouco, um pouquinho mais sobre isso. O senso desse propósito da empresa, por que ela existe ali? Será que ela existe só para explorar? Será que ela existe só para poluir? Não, nem uma coisa nem outra. Ela existe ali porque ela tem um propósito de desenvolvimento sustentável e ambiental e local. E também passar a visão disruptiva. O que é disrupção? Disrupção é uma palavra que vem da física, né? Vamos pegar um fio elétrico aqui e vamos cortar ele aqui no meio. Aqui, né? De um lado a energia acaba, do outro lado aparecem centelhas. Ou seja, no mundo das startups, né, a disrupção, a parte disruptiva é muito falada. Porque na hora que você para um modus operandi, várias outras novidades, inovações surgem. Então a disrupção ela não pode ser tratada apenas com o sentido de represar. Muito pelo contrário. Ela estanca um modus operandi retrógrado e ela nasce várias outras centelhas, inovações, outras metodologias ágeis, velozes e que apresentam bons resultados. A parte da volatilidade, grosso modo, é isso. Falando um pouquinho das incertezas. O que eu preciso ter? Eu preciso compreender essas incertezas. E a compreensão da incerteza é bem simples, meus amigos. Você tem que exercitar a técnica de cenários. Como nós falamos há pouco aqui. Cenário é você projetar o futuro. É você imaginar o futuro. Então, nessa hora aqui, a liderança fazendo isso, ela não pode chegar para a empresa e começar a fazer pergunta difícil aqui. Quando é que essa crise vai sair? Será que nós vamos sobreviver? Que isso? A liderança tem que estimular, como eu falei agora, estimular a sua equipe. Então, ela vai começar a estudar as viabilidades, evitar mais as probabilidades e atuar mais nas possibilidades. Por uma questão de momento.
uma análise conjuntural. A liderança é muito forte nessa hora aqui, a presença é muito marcante. Essa liderança ela precisa controlar essa ansiedade, senão vai ser um pânico geral. Ao mesmo tempo, esse pânico geral, e infelizmente a gente já viu isso aqui, parece na hora as pessoas até bem intencionadas querem resolver todo o assunto. E o que é que fazem? Fazem esse fazejamento. Pede a bola para mim, né? Faz a bola para mim. E nessa hora aqui não é muito bom essa situação, porque esse empirismo, muitas das vezes, ele quebra a estruturação. Tá? E nessa hora, Luciano, o seu microfone está aberto. Obrigado. Tá? Então, nessa hora aqui, evitar esse pânico, mas atuar nas medidas estruturais é um caminho, sim, de uma liderança exercitando os cenários. Então, tanto a volatilidade como as incertezas, né, elas entram, como eu falei, em medidas áridas, por uma questão de momento aqui. Perceba que o VUCA ele nasce numa situação de guerra, como o marketing também, como a logística, que antes era em tendência. Nós estamos vivendo aqui um momento de cenários aqui em cima, o nascedouro dele foi lá na Guerra Fria. Né? Então, as medidas estruturais que eu e você, como gestor, em alguns momentos nós temos que fazer, olha que coisas mais áridas aí, a leitura do caixa, antecipação de férias, demissões, infelizmente, às vezes, né? Fechar ou adiar filiais, ações, isso tudo aqui é muito pesado. Mas olha só, a grande questão do VUCA, que ajuda, é justamente a parte do processo da tomada de decisão. E isso não é fácil, meus amigos. Nós estamos vivendo em instituições, Veiga é uma instituição grande, complexa, empresas do porte da Veiga, ou empresas, às vezes não tão do porte, mas existem algumas complexidades nela aqui, que muitas vezes retarda esse processo decisório. Muitas das vezes, e aí é uma leitura mais de consultoria, você vê grupos de interesses dentro das corporações, e esses grupos de interesse veem tão seu interesse que paralisam o processo decisório. Um exemplo bem simples é o Congresso e o Senado brasileiro. Aqueles grupos lá brigando, e a parte decisória retarda, e isso leva a uma paralisia nas suas análises. Eu vou analisar o quê? Se as pessoas nem decidiram nada. Então, isso, no contexto da cabeça do gestor, na cabeça do administrador, isso aqui é um sufoco muito grande para nós. Porque nós precisamos tomar decisões em cima de quê? Em cima de dados, de informações. As decisões, elas refletem, sim, um grande desafio para todos nós aqui, mas, ao mesmo tempo, elas precisam acontecer. Então, mais uma vez, quando esses grupos de interesse ficam mostrando seus interesses, acontece essa paralisia decisória e que leva a essa paralisia de análise. E tudo permanece a mesma e nós estamos vivendo uma crise, gente. Um momento que não pode... Né? Essas mudanças todinhas que eu falei aqui, muitas delas foram previstas. E olha, há muito tempo atrás. Vou citar 2 casos aqui de 2 pensadores que vão nos ajudar muito nesse estudo do mundo VUCA. Um é esse russo aí, o Nikolai Kondratiev, pode ser que você nunca tenha ouvido falar dele, ele é mais falado nos cursos de economia. Tá? Vamos. O professor Durval, que é o nosso economista mor aqui, né? Ele conhece o Nikolai há muito tempo. Então, o Nikolai Kondratiev viveu na Rússia, morreu jovem, 40 e poucos anos, foi muito criticado na Rússia, muito pelos seus contemporâneos, sofreu muito esse cara, tá? E ao ponto que o seu estudo nem chegou à Europa. Tá? Então ele tinha um pensamento dessas ondas que durava de 40 a 60 anos. O estudo do Kondratiev é mais um estudo econômico. A primeira onda é uma onda de prosperidade, depois vem a recessão, depois a depressão, depois ela retoma de novo, né? Então, nessa hora, o Kondratiev ele sofre porque ele está mostrando cenários não muito agradáveis, não só para o Estado, como também para o mercado. Tá? Kondratiev, portanto, é muito importante porque, vamos chamar aqui, ele é o primeiro, pode dizer que é até uma argamassa do mundo VUCA.
Logo a seguir, paralelo a ele, surge Schumpeter, Joseph Schumpeter, um austríaco, morre na década de 50, 56, se não me engano. Schumpeter não copia nada de Kondratiev, pelo amor de Deus. Mas ele lê Kondratiev e faz essas ondas também entre 40, 50, 60 anos, mas mais no sentido da transformação tecnológica. Vamos separar uma coisa aqui, né? O Kondratiev, ele fala mais o contexto econômico, mercadológico. O Schumpeter, ele fala mais a parte das mudanças tecnológicas, da evolução tecnológica. Por favor, eu já ouvi alguns artigos dizendo que Schumpeter copia Kondratiev. Uma aberração, não se pode falar isso. Tanto é que os dois, tanto Kondratiev como Schumpeter, trabalham em situações, em ciclos de evoluções tecnológicas semelhantes, né? Eles vêm desde a Revolução Industrial, com toda a sua evolução de guerras e a parte tecnológica, e eles, vamos chamar assim, o Kondratiev foi mais cedo, na década de 30, e Schumpeter vai até a década de 50. E esses dois homens deram elementos, fontes, para que nós possamos criar esses cenários a partir da década de 30, da década de 50, chegando ao momento da Guerra Fria, chegando ao momento VUCA. Então, existe um estudo, e eu vou voltar ao estudo aqui do professor Paulo Vicente, ele faz um recorte muito rico para todos nós aqui, né? Ele faz um recorte de 2015, né, até mais ou menos 2040. E ele faz aqui um recorte muito rico na primeira crise econômica, né, que vai até 22. Ou seja, nós estamos vivendo essa crise de 2015, 2016, até 18, 19, agora aqui, principalmente pela Rússia e pela China e pelos Estados Unidos, não mais a Rússia, agora aqui, né? E essa guerra comercial entre essas duas potências, que era para ser mais estancada, está se prolongando até 2022. Isso são projeções, meus amigos. Projeções. Tá? O Brexit, a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, né, nesse momento também que nós estamos vivendo agora aqui. Claro, Covid-19, agora no momento... E a crise de aposentadoria. Não só no Brasil, mas a Grécia sinalizou isso primeiro. A gente recorda isso há 2 anos atrás. A Espanha, os Estados Unidos, Itália, a própria Inglaterra. Então, nós estamos vivendo um momento agora de evolução muito forte, esse momento agora aqui, de cenário de incerteza, de volatilidades, cujo auge vai acontecer nesse momento aí entre 2023 e 2026. 10ª vez, isso aqui são projeções, nós estamos imaginando o futuro em cima de dados conjunturais. Tá? Nesse momento de 2023 a 2026, o auge da crise, mas também há rupturas tecnológicas. E vou chamar a atenção agora aqui de um fato que está sendo esperado para 2024, que é o projeto Artemis. Artemis é o pouso da primeira mulher na Lua. Vou falar já sobre isso aí. Mas eu quero chamar a atenção nesse momento de 2023 e 2026. O auge da crise, e logo depois ele começa então a ser dissipado. 2030, como vocês sabem, é aquele momento que a inteligência artificial, dizem, vai ser maior que a inteligência humana. Será que vai acontecer isso mesmo daqui a 10 anos? Onde estaremos daqui a 10 anos? Com a inteligência artificial sendo maior que a nossa inteligência? Né? A recuperação, depois de 2030, desse mundo, estou falando no sentido planeta, acontece a partir de 2030, que acontece essa recuperação. Vou falar um pouquinho desse projeto Artemis aqui, que chama atenção. Né? Talvez seja no 2024, 2025. A Artemis, como vocês sabem, é a irmã gêmea do deus Apolo da mitologia grega. Artemis é o projeto que vai levar a primeira mulher ao solo lunar. E você fala assim, mas Bezerra, o pessoal está vendo Marte, o pessoal está indo para Júpiter e estão querendo pousar de novo para a Lua. Né? Eu tenho alunos de relações internacionais, eu tenho certeza que eles vão fazer uma leitura bem do que a minha aqui. Porque
a chegada dessa mulher na Lua é uma chegada simbólica, uma chegada política, mas uma chegada também de uma possível, segundo eles falam, né? É uma colônia ou um observatório lunar, né? Lá, um observatório estelar na Lua. E a pergunta é essa: quem será essa mulher? Uma americana? Uma russa? Chinesa? Inglesa? Coreana? Né? E isso aqui é aquela frase: quem viver verá. Que estará esperando esse projeto Artemis para esse pouso novamente de um humano, agora mulher, na Lua? Que virá depois disso aí? E mais ainda um pouquinho sobre aquele momento entre 2023 e 2026, eu citei ali as rupturas tecnológicas. Não sei se você lembra aí, né? Essas rupturas tecnológicas estão mais ligadas, em primeiro lugar, agora aqui, essa parte amarela são a que está chamando a atenção agora, né? A nanotecnologia. A nanotecnologia lida com átomos e moléculas, né? Trabalha em escala nanométrica. Ela é muito aplicada na produção de circuitos e dispositivos eletrônicos, né? Ele pode ser usado na medicina, na ciência da computação, em TI, né? Nanotecnologia. Quem está nessa área, tá, como diz o pessoal aí, está muito bem na foto. A biotecnologia, que cada vez mais, não só na parte humana, na parte vegetal também, né? Tá mudando a parte de atmosfera, né? A biotecnologia cada vez mais aí surgindo na nossa frente. A medicina avançada, aumentando a nossa longevidade. Não vamos mais morrer aos 70 anos, nem aos 80, talvez depois dos 90. Né? Será que nós vamos nos aguentar até lá? Né? Tem que perguntar isso às nossas esposas. E a neuroergonomia, né? O que é isso? Né? É a aplicação da neurociência com a ergonomia. As empresas trabalham isso no desempenho no trabalho, na segurança operacional. Essa ruptura tecnológica, esses itens que eu falei agora aqui, estão chamando a atenção bastante, mas ao mesmo tempo, olha só, né? A robótica, os sensores, a guerra da informação, a inteligência artificial, né? Elas estão cada vez mais presentes aqui, tecnologicamente, nas nossas vidas. Nós saímos de casa, a gente liga o Waze. É uma coisa maluca. A gente não se desgruda do nosso celular, que muitas das vezes está até falando com a gente. Coisas malucas estão acontecendo aí, não só a máscara, como o álcool também. E olha quanto de dinheiro os Estados Unidos estão investindo em pesquisa e tecnologia. Pesquisa e desenvolvimento. É muito dinheiro. A pergunta que eu quero falar aqui mais para os alunos aqui: onde vocês estarão nesse momento? Onde vocês? Isso tudo vai passar e você vai ver isso acontecer e olha, isso aí são para poucos, não serve para mim? Será que a leitura é essa? É uma provocação que eu faço como professor. Porque as novas ondas tecnológicas são essas aí. Robótica, nós falamos agora. Transformação digital, não. Agora já é aceleração digital. Onde muitas empresas fazem adaptações digitais, infelizmente. A famosa gambiarra. Isso não dá certo. As novas fontes de energia, cada vez mais. Os carros híbridos, né? E por aí vai. De novo, a nanotecnologia, a biotecnologia. Enfim, essas são as novas ondas tecnológicas que o mundo VUCA ele está mostrando agora aqui para a gente. Essa volatilidade, essas incertezas, essa complexidade, essas ambiguidades estão aí. Olhem esse slide como um slide de empregabilidade, não de temor para vocês. E essa crise que nós estamos vivendo agora aqui é como se fosse um deserto, que nós vamos ter que passar por esse deserto chamado pandemia. Agora eu quero cada vez mais envolver o administrador nesse contexto agora aqui. É como se a gente está trabalhando aqui uma situação das organizações mais resilientes do que as organizações não tão resilientes. Apelo novamente para o professor Paulo Vicente aqui, onde ele fala que todo o mercado, nós como profissionais, temos que atravessar esse deserto, já estamos atravessando aqui, uns vão sofrer muito, outros vão sofrer menos. E aqui ele faz uma separação que eu achei bastante pertinente, né? As organizações,
os unicórnios, né? As startups que têm têm valor mais de $1 bilhão, e as organizações que eles chamam de camelo, as organizações resilientes. Segundo o professor Paulo Vicente, eu não sei até que ponto você concorda com isso, para atravessar esse deserto de pandemia, ele responsabiliza mais que os camelos, apesar de serem lentos, consomem pouca água, mas têm mais resistência. Ele acredita que os unicórnios, eles não têm essa resistência toda para suportar essa pandemia toda. Ou seja, uns surgem, mas a mortalidade, e é verdade, a mortalidade das startups é muito grande. Eu ajudo como voluntário em 2 aceleradoras de startups e a gente presencia a mortalidade muito grande. É claro que uma unicórnio com $1 bilhão aí no seu valor aí, a questão é até que ponto ela vai se aventurar tanto quanto uma empresa camelo que tem uma resistência, que tem uma estrutura diferenciada, né? Isso são projeções, tá, gente? São provocações acadêmicas de mercados aqui, tá? Muito bem. Então, voltando a falar mais das empresas resilientes, as camelo, como diz o professor Paulo Vicente, né? 3 situações agora aqui surgem nesse momento agora de pandemia e cada vez mais eu estou dentro do contexto da gestão agora aqui. Desprezei um pouquinho os filósofos, desprezei um pouquinho o mundo VUCA e agora estou dentro do VUCA, mas como gestor, né? A leitura a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. A curto prazo, recomenda-se que as empresas resilientes elas têm uma preocupação muito grande no seu caixa. Caixa, conta mais líquida do balanço. Porque elas passaram 2, 3, 4 meses queimando a sua gordura, as suas reservas. Agora tem que fortalecer. Ou seja, o caixa ficou parado. A gestão financeira precisou ser revista agora. Porque todas as reservas... Eu estou falando aqui de empresas resilientes. Você imagina, você começa a entender porque muitas empresas quebraram e vão quebrar ainda mais. Porque não fizeram uma preparação nisso. É claro que também uma empresa, uma camelo da vida, também ninguém podia prever o que está acontecendo, mas ela tinha reservas. Lentamente, ela entrou no deserto e ela começou a atravessar. A médio prazo, recomenda-se que ela faça esses passos aí. Primeiro, a internacionalização. Não é ir para o exterior, pelo amor de Deus. Internacionalização significa você abrir novas frentes de trabalho, novos PDVs, novas vendas, novos mercados. Pode ser até na sua própria cidade, pode ser na sua própria rua, no seu próprio estado, né? Faça uma coisa chamada, vamos capilarizar mais esse momento, tá? Aumente seus pontos de vista. Por isso que a palavra-chave, uma das palavras-chave nesse momento da 4ª Revolução Industrial, chama-se parcerias. A parceria ajuda muito nesse momento aqui. A inovação, o maior diferencial competitivo, cada vez mais é exigido nesse momento. Aí você fala assim, poxa, Bezerra, mas eu confesso que eu não tenho muita criatividade. Filho, use benchmark. O oráculo Google está aí. A sustentabilidade, não só na visão ecológica, que está corretíssima, pelo amor de Deus, mas a sustentabilidade do lucro. A sustentabilidade do lucro significa até que ponto a empresa ela pode se sustentar, ter sustentabilidade no lucro, trabalhando as suas margens, não simplesmente o dinheiro que entra das suas vendas. Conheço várias empresas que sobreviveram agora porque elas gerenciaram as suas margens, diminuíram as suas margens, mantiveram suas margens pequenas lá e mantiveram a sua carteira de clientes. A cadeia de suprimento, grande desafio hoje, da venda e da entrega. A pergunta é essa: o que você vende, você entrega? O que você entrega, você vende? Meio feito tostins aí, né? E a gestão das pessoas, né? Isso existe uma praga muito grande nos momentos de crise. O gestor brasileiro, infelizmente, ele faz isso uma rapidez maior que o gestor de fora, né? Onde nós temos que diminuir o custo fixo. A maioria das empresas que fazem, 99% que faz para diminuir o custo fixo, demite pessoas, demite funcionários, demite diretores, demite gestores, demite professores, demite pessoas de back-office.
demissão de gente. Isso não é a solução, isso é paliativo. Tem uma história que não é muito... Não é nem piada, é uma história de consultoria. Conta que o cara chega em casa e encontra a mulher transando com o amante no sofá. O que ele faz? Vende o sofá. Meus amigos, essa história ridícula acontece exatamente nas empresas. O que é que o gestor faz na empresa? Demite. A oferta de bons profissionais no mercado hoje está altíssima. Essas pessoas, muitas das vezes, para sobreviver, viram um trabalho lícito, motorista de Uber, bons talentos, e vocês sabem essas histórias aí. E, finalmente, a marca, a estruturação da marca a médio prazo. Então, olha como o mundo VUCA ele começa a alimentar você nesse contexto aqui de caminhada. Claro, a longo prazo, nós podemos facilmente falar aqui construção de cenários. Cenário A, B e C, cenário viável, cenário não viável, cenário otimista, pessimista, intermediário, né? Trabalhando esses riscos aí. Então, nessa hora, tanto a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, uma empresa resiliente, ela tem um mapa para seguir. Mais uma vez, a primeira ação hoje é fortalecimento do caixa. Caixa. Até quando, Bezerra? Até ela voltar a ter essa seu corpinho novamente, vamos chamar assim, né? Então, essa é uma organização, como diz o professor Paulo Vicente, né? Ela vive num ambiente, uma organização que vive num ambiente muito protegido, ela tem pouca motivação para crescer. Então, uma organização resiliente, ela é vulnerável, não é frágil. A vulnerabilidade aqui, ela exige uma reação. A fragilidade, às vezes uma empresa é frágil de acordo com seus processos internos. A sua burocracia muito exacerbada pode tornar uma empresa de qualquer tamanho frágil. Ok? E quais são as tendências? Só para a gente ensaiar o término do nosso bate-papo aqui. As tendências são essas aí, meus amigos. Cada vez mais gestão de projetos com gestão de negócios. Cada vez mais gestão de projetos. No curso de administração, nós temos a matéria de gestão de projetos, onde mostra que você, como gestor, a sua ação, a forma de você botar dinheiro no seu bolso, é a capacidade que você tem de fazer projetos. Entender a empresa pela gestão de processos, é claro. Né? E essa gestão de negócios está trazendo agora, cada vez mais, aqui o personagem chamado parceiro. Então, cada vez mais isso é exigido. A presença digital, não só a presença, mas a aceleração digital. Usando os dois pontos aqui, tanto na gestão de negócio como na presença digital. Eu quero fazer essa provocação aqui para o meu aluno. Né? Onde é que você está nesse mundo, meu Deus? Onde você está aí? Onde a gente sabe que as exigências do trabalho estão cada vez maiores, porque o nosso cliente está cada vez mais alimentado de informações, de modelos. Então, a exigência do cliente, a exigência do trabalho está num crescimento quase que exponencial. E aí surge, né, cada vez mais do empregado para o empregador. Eu vi agora ontem a reportagem, desde o começo da pandemia para cá, só no quesito MEI, né, os micro pequenos empreendedores, aumentou no Brasil mais de 1 milhão de MEIs. 1 milhão de MEI. Então, escuta, as pessoas não querem mais carteira profissional assinada, estabilidade. Dizer, pode até querer, mas não está existindo. Surgiu uma pesquisa há um tempo atrás na Firjan, mostrando que dessa população, vocês alunos aqui, jovens, que estão trabalhando, a Firjan pegou um universo muito, muito rico aqui, falou que quase 60% não querem carteira profissional assinada, querem ter a sua própria ganho, sua própria MEI, flexibilidade de horário e tempo. Aí você pode dizer, eu discordo completamente, eu quero minha carteira profissional, eu quero fazer meu concurso público, quero ter minha estabilidade. Ok. São escolhas, são valores. Mas as tendências de mercado estão sendo essas aí. Né? E ajudando mais ainda o nosso pensamento aqui,
né? Trago aqui a fala do professor Pedro Mandelli, também lá da Fundação Dom Cabral, né? Eu falei tanto de liderança aqui, né? E ele mostra essa frase que eu acho fantástica, né? A vida não ensina ninguém a liderar, a vida ensina a conviver. É essa relação que nós temos hoje aqui. Porque a convivência, e aí vou voltar à empregabilidade, que é o grande forte dessa nossa palestra aqui. Você não está aqui porque isso vai cair na prova, você está aqui porque você quer, de alguma forma, melhorar a sua empregabilidade, né? Uma das maiores forças da empregabilidade chama-se network, não é liderança. Né? Não é a sua nota boa que você tira com o seu professor, nem a sua frequência. Né? Network é a cereja do bolo da empregabilidade. Verdadeiramente, eu comecei a minha fala aqui agradecendo pelo professor Leonardo ter me colocado aqui, indicado aqui na Veiga. Isso é network. Network. Sem network não existe empregabilidade, não existe nada. Né? E isso aqui eu chamo atenção, muita atenção, principalmente para os jovens. E eu falo isso sem nenhum demérito, por favor. Uma das grandes dificuldades que vocês têm é porque vocês são jovens e ninguém conhece vocês no mercado. Esse é o desafio. Isso não é demérito, pelo amor de Deus. Tá? Mas há várias formas lícitas dentro do contexto, não só universitário, como corporativo, para você aumentar a sua rede de relacionamento. Começar pelo seu professor, seus colegas de trabalho. Nós temos a nossa empresa Júnior. Nós temos vários caminhos belíssimos dentro das nossas universidades que favorecem muito o nosso network, que verdadeiramente é fantástico. Recomendo, como professor, agora me desculpe mais uma vez, né, o livro da professora Verônica Rodrigues, um livro fácil, um livro muito bom de ser lido, para quem está fazendo pesquisa, para quem gosta desse campo estratégico de cenários, né, eu recomendo muito a leitura da professora Verônica, nossa amiga professora, que criou uma obra muito fácil de ser. Tá? E eu agradeço aqui a atenção aqui, caso nós tenhamos algum ponto para ser colocado, alguma observação, por favor, eu fico aqui à disposição para vocês e agradecendo demais esse momento aqui tão ímpar dentro do nosso contexto aqui. Vendo aqui alguns amigos, colegas aqui. Muito bem, professor, muito bem. Palavras muito sábias, engrandecem muito aqui a todos aqui. Temos sim perguntas já aqui, já agradecendo já de antemão a presença de todos os alunos aqui, do ilustre professor Jorge Bezerra, dos convidados aqui, do professor Eduardo, do professor Marcos Vinícius, Maurício, enfim. Professor Jorge Bezerra, tem aqui o aluno Maicon, ele comenta assim: o VUCA ajuda na construção de cenários que levam a uma projeção? Vou repetir aqui a pergunta do Maicon. O VUCA ajuda na construção de cenários que levam a uma projeção? Como um comentário lá no início, eu não tive como parar o senhor aí. Legal. Maicon, obrigado pela pergunta. O VUCA, eu vou falar uma coisa para você. O VUCA ele não faz nada. Olha só que coisa. Como assim não faz nada? O planejamento também não faz nada. Tanto o VUCA como o planejamento, eles preparam uma ação. A única ação que nós, como gestores, temos aqui, e eu falo não só você da administração, mas o da engenharia da produção, da relação interna, os alunos que compõem aqui todos, a única ação que você faz é no plano de ação, o famoso 5W e 2H. Né? Antes disso, são preparações. Por isso que é muito importante a gente saber que o VUCA ele faz parte, vamos lá, do colegiado de planejamentos, que vão alimentar as estratégias. O VUCA, se ele alimenta os cenários, ele alimenta estratégia. Estratégia, só para a gente contextualizar bem aqui, estratégia não é você ser o mais inteligente, como diz vocês, alunos, o cabeção. Não, não. Estratégia é você ter meios e métodos para alcançar os objetivos. Nessa hora, os meios e métodos são estudados, discutidos lá por meio do cenário, do VUCA, e ele entra no planejamento. O planejamento vai preparar essa ação e vai dar para o plano faça isso. Então, a sua pergunta, Mike, é muito pertinente, porque é uma pergunta de back-office, lá atrás. E essas pessoas do back-office nem aparecem, sabe? Quem vai aparecer é o plano, tá? Muito obrigado, Mike, pela pergunta. Muito boa. Professor, tem aqui alguns alunos aqui querendo dar saudações ao senhor. A Fabiana Cerejo fala: excelente palestra, obrigado.
Excelente aula, grande mestre Bezerra, parabéns, é o aluno Maurício. Domingos Ferreira fala excelente aí. E, professor, rapidamente para a gente, sabe que o senhor já está indo para uma próxima live, está numa correria danada. O aluno coloca assim, faz uma pergunta que eu não posso deixar de falar. Eu ainda não entendi o que é VUCA. Aí teve uma aluna que, querendo ajudar, colocou as normas, as siglas em inglês. Só para arrematar aí o final e a gente agradecer novamente a todos e encerrarmos a palestra aí do senhor. É muito rica essa colocação, porque agora, eu digo agora, de 3, 5 anos para cá, que nós estamos discutindo mais isso, e a pandemia ela acelerou muito esse tal de VUCA. O VUCA, essa volatilidade, as incertezas, a complexidade e a ambiguidade são discussões. Olha, começou tudo na Guerra Fria. Eles estavam perdendo, os americanos estavam perdendo da União Soviética, pela sua espionagem e tudo mais. Então, eles viram que aquilo ali, a única forma que tinha que fazer era mudar o modus operandi. Ou seja, eles tinham que parar um pouquinho e analisar mais aquilo ali. Há um pensamento oriental que diz que para cortar uma árvore em 1 minuto, você passa 2 horas amolando o machado. O VUCA é justamente nesse contexto, não tão grande assim, não precisa demorar muito para você fazer esse planejamento, mas ele dá um argamassa, um alicerce para que, considerando as mudanças rápidas, as incertezas, as complexidades, que não é tão fácil você fechar uma empresa, e as ambiguidades, isso é baixo, isso vai dar certo ou não vai dar certo? Tudo isso aqui são discussões que vão, de alguma forma, melhorar a construção de um cenário. Construção de cenário, mais uma vez, né, é você imaginar o futuro, não ver o futuro. E isso tudo vai para o planejamento fazer a previsão, não do futuro, tá, gente? Previsão da ação. Ninguém faz, como eu falei agora aqui, previsão de futuro. Com todo respeito, nem a mãe de nada deu certo. Nós fazemos uma previsão de ações, ok? Obrigado. Ok. Olha, professor, mais uma vez agradeço imensamente em nome da coordenação do curso de Administração de Empresas, aos ilustres professores que vieram aqui participar, apoiar aí. Estão perguntando aqui se o vídeo vai ficar gravado. O professor deve saber, senão eu estou aqui colocando. A coordenação do curso de administração tem um canal no YouTube, Curso de Administração Veiga. Essa live está sendo gravada e fica lá à disposição. Todos que estiveram aqui, eu coloquei várias vezes um link de presença para que vocês possam estar recebendo certificados, inclusive alunos de outras instituições, como teve aqui. Isso só vem engrandecer, né? Alunos de outras instituições, outros professores, isso só vem enriquecer a nossa palestra aqui. Professor, aqui o Marcos Vinícius, parabéns, professor Bezerra, sucesso sempre. Obrigado. Aqui só mais agradecimentos. Eu vou aqui já, o professor Jorge Bezerra já me falava aqui que ele tem uma nova palestra agora, né? Então... Eu quero aproveitar e agradecer os meus colegas que estão aqui também. Agradecer, claro, professor Celso, o seu anfitrião aqui dessa nossa reunião. É um prazer. Temos, só para o senhor ter uma ideia, professor, nós temos aqui, estou vendo aqui, alunos, ex-alunos nossos que estão em Macaé, amigos, professores de várias instituições aqui, e isso nos engrandece muito, porque a Veiga, ela entra como se fosse uma ágora, vou agora apelar um pouquinho, uma ágora, um centro de discussões para que a gente possa, que a academia não tem fronteiras nem preconceitos, tem dialéticas aqui. Eu agradeço muito os nossos amigos terem aceitado esse convite e visitar a nossa casa aqui também. Muito obrigado, professor Celso, muito obrigado a todos pela presença. A todos, saudação e até a próxima aí. Obrigado. Vou sair agora. Obrigado, gente.